Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Musicast. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast. Hoje estamos aqui novamente com a convidada, ela é muito especial aqui pra gente, ela já participou de um episódio do Musicast, que é a professora Simone Souza. E para quem não conhece, ela vai se apresentar para vocês. Olá todo mundo, oi ouvintes, olá Carla. Eu sou Simone Souza, sou cantora e sou professora das disciplinas de voz do curso de música da UFC em Sobral, especialmente técnica vocal e canto coral. E, bom, acho que deve ser a terceira vez que eu venho aqui para o Musicast, em cada programa é sempre um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Bom, e como vocês já sabem, nesse Trocando Ideias, né, a gente traz curiosidades do mundo da música. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o doutorado e chamamos a Simone para relatar um pouco da sua experiência e como foi esse processo para ela conquistar mais um grau acadêmico. E, novamente, Simone, seja bem-vinda ao Musicast. E eu gostaria que você contasse para a gente, né? Recentemente você concluiu o seu doutorado. E o que você poderia destacar desse período, né? Quais são os aprendizados que você traz, né, desse período? Então, eu posso destacar aprendizados em várias áreas diferentes, na verdade. Tem os específicos do campo de conhecimento que eu estava estudando. Obviamente, eu tinha um conhecimento bem restrito, e eu nem imaginava que era tão restrito assim quando eu saí de Sobral. Não só pelo fato de eu ter ido para São Paulo, né? Eu pude entrar em contato, descobrir outras práticas somáticas que era o campo de conhecimento que eu estava estudando, pesquisando. Poder me aprofundar, conhecer pessoas que já trabalhavam com essas práticas somáticas há muito tempo, descobrir algumas que eu nunca tinha ouvido falar, trabalhar com criadores somáticos ou com quem tinha trabalhado diretamente com criadores e, obviamente, incluir isso tudo na minha pesquisa e também entrar em contato com pessoas que tratavam diretamente do campo de um outro ponto de vista, que é com o campo relativo à técnica vocal e a canto coral. Então, pude conhecer regentes, professores de canto, professores de técnica vocal, gente que tinha metodologias de trabalho bastante diferentes das que eu conhecia e que já estava trabalhando com elas há muito tempo. Então, todos esses aprendizados específicos foram muito importantes para a pesquisa. Além desses, teve, assim, tem obviamente parar, eu me lembro de ter conversado sobre isso algumas vezes com a minha orientadora, né? Ter a oportunidade de direcionar todo o meu tempo e a minha energia de trabalho para uma pesquisa fez toda a diferença. Então, por exemplo, estar mais próxima do método científico, poder estudar com mais aprofundamento e entrar em contato também com outras possibilidades de metodologia, de pesquisa, entende? Assim, inclusive descobrindo alguns métodos mais parecidos com o que eu estava fazendo e mais desconhecidos, né? Coisas que eu realmente nunca tinha entrado em contato, como o método cartográfico, por exemplo, a pesquisa narrativa ou ainda a pesquisa artística. Esses foram outros aprendizados que eu trouxe para realmente fazer uma pesquisa científica, né? Eu acho que esses foram os maiores aprendizados que eu pude não só incorporar ao meu conhecimento, mas também trazer agora para dentro da universidade, para o meu trabalho como professora. Sim, e esse é um dos assuntos, né, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E o título da sua tese é Dando Corpo à Voz, Educação Somática na Construção de uma Proposta de Preparação Vocal no âmbito do canto coral. O que você consegue, né, destacar dessa sua pesquisa? Então, Carla, essa é uma pesquisa, tem uma história que eu sempre conto, então quem já me ouviu falar sobre pesquisa em algum lugar já ouviu essa história, que é sobre quando eu comecei a cantar solo. Eu canto em coral desde que eu me entendo por gente, mas quando eu comecei a cantar num grupo menor do que um coral, que foi o 5 em Ponto, foi quando eu precisei ter uma relação diferente com o meu corpo e comecei a notar, inclusive, essa relação minha com o meu corpo no palco e do público com relação ao meu corpo também exposto, né?
E aí eu sempre digo isso, que eu ouvia coisas bem diferentes daquelas que eu estava sentindo, que eu tinha uma imagem, existia uma imagem que eu fazia de mim mesma no palco, que era completamente diferente do feedback que eu recebia, do retorno que eu recebia das pessoas que estavam assistindo, que era sempre, você precisa se mexer mais, você precisa descansar seus ombros, deixar seus ombros relaxarem, você sempre canta com as mãos desse jeito, etc, etc. E eu achava que não estava fazendo aquilo e as pessoas estavam sempre dizendo isso. Então eu sempre digo que a minha busca pelo corpo no canto começou daí, do descompasso entre as minhas sensações e as minhas percepções a respeito de mim mesma no palco e as percepções e as observações da plateia que estava me assistindo. Obviamente eu ampliei essa busca, porque eu ampliei meu olhar a respeito do corpo para o canto à medida em que o meu campo profissional também se ampliava. Então, como cantora, eu tinha essa questão, como professora, eu tinha uma outra questão, que era lidar com os corpos dos meus alunos, e como regente de coral, eu tinha mais uma questão, que era lidar com o corpo cênico de um canto coral, ou seja, com as possibilidades de movimentação cênica que os meus corais apresentavam desde sempre. Desde que eu comecei a reger coro, que eu monto espetáculos com coro. Eu sempre fiz isso. Então, eram três pontos de vista diferentes que tratavam da mesma forma. E aí, quando eu comecei a fazer uma pesquisa pessoal mesmo, quando eu comecei a ler sobre isso, procurar experiências com outros professores, conversar com professores e professoras, regentes de coro, eu comecei a entender que esse não era um problema só meu, né? Tinha muita gente falando a respeito de que o corpo era instrumento do cantor, que deveria ter uma inclusão do corpo no aprendizado e no ensino do canto, etc, etc, etc. Mas na prática mesmo não era isso que eu estava vendo. Então, desde o mestrado, que eu estou interessada e pesquisando sobre isso, e eu nunca parei. E no meio desse meu caminho de pesquisa, eu fiz uma segunda graduação, inclusive, em relação a isso, que foi... eu sou formada em música, mas também sou formada em artes cênicas, justamente porque eu estava buscando essa relação entre corpo e voz, e foi aí que eu descobri a somática. Então, quando eu fui para o doutorado, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer. Eu já tinha descoberto a somática, e eu já tinha todas essas questões relacionadas a corpo e voz, que eram como lidar com o meu próprio corpo, com as minhas próprias percepções do meu corpo em cena, como lidar com os corpos dos meus alunos de canto, e como lidar com o corpo de um coro que se pretendia cênico, e já tinha um caminho, que era a educação somática. Então, para quem está ouvindo isso pela primeira vez e nunca me ouviu falar na vida, somática é um campo de conhecimento prático e teórico, que olha para uma pessoa como uma unidade psicofísica. Então, como campo de conhecimento teórico, somática é o estudo de somas, ou seja, de organismos que têm experiências em primeira pessoa, ou seja, experiências subjetivas, uma pessoa olhando para si mesma com as suas percepções internas, com o seu olhar interno, com a sua própria percepção, interocepção e exterocepção, e que olha o corpo como uma unidade, ou seja, como algo que não tem uma estrutura, que não tem fragmentações, essas fragmentações que a gente costuma ver em todos os lugares, de mente e corpo, cabeça para um lado, corpo para o outro, ou corpo e espírito, ou no caso específico do campo que eu pesquiso, corpo e voz. A gente fala muito que corpo e voz são a mesma coisa, mas na verdade, quando a gente parte para a prática, o que a gente pode observar na prática é que se costuma ver uma separação muito clara entre voz e corpo. Voz é alguma coisa que flutua acima da cabeça das pessoas, uma entidade mística, que vai no máximo até a laringe, e que o seu dedo do pé não tem a menor influência no que você está cantando. Isso para mim não existe. Então, somática como campo teórico é isso. Como campo prático, existe um conjunto de práticas que partem de pontos de vista diferentes, tem pontos de partida diferentes, criadores diferentes, com objetivos diferentes, mas que têm algumas similaridades e alguns pontos de conexão.
O primeiro é esse, que eu acabei de falar, é lidar com o corpo na prática, como uma unidade psicofísica, como uma estrutura multidimensional, na qual não existe separação entre estruturas física, biológica, psicológica, emocional, comportamental, racional, e é cultural, inclusive. Posso colocar aqui várias dimensões, mas todas elas caminham juntas. Não existe como você separar. É assim que o campo prático da somática olha para um corpo de uma pessoa. Além disso, são sempre teorias de movimento embasadas em conhecimento de caráter científico e que entendem que qualquer mudança ou transformação em em um modo de ser, de agir, de estar, de se movimentar, diz respeito necessariamente à consciência de si. Você precisa tomar consciência de si mesmo para poder mudar. Então, é a partir desse olhar que eu vou olhar para a técnica vocal e para a preparação vocal de coral. Além disso, eu entendo aqui nesse título, né, nessa pesquisa, que preparação vocal não é só um momento de aquecimento ou de técnica vocal, de estudo técnico. Preparação vocal, no caso de um canto coral, para este trabalho, é a criação de um ambiente de ensino-aprendizado. É um lugar onde você aprende. E, neste caso, a aprendizagem, para mim, tem uma relação direta com mudança em transformação. E aqui eu uso dois referenciais teóricos muito importantes para mim. O primeiro é La Roça, que é um pesquisador, que é um filósofo da educação, e ele fala que a educação, ele propõe uma visão da educação que parta da ideia de experiência, e ele define experiência como isso que me acontece. Então, pegando só um ponto específico do La Roça, que é a parte que é o que ele fala da experiência subjetiva, que é aquilo que acontece a alguma pessoa, e ele chama isso de princípio da subjetividade ou da transformação. Ou seja, primeiro que para que alguma coisa aconteça a alguma pessoa, alguma coisa que realmente seja uma experiência formativa, essa pessoa precisa estar aberta e disponível e receptiva ao que lhe acontece. Além disso, ele diz que é só assim que é possível haver mudança e transformação e que o aprendizado vem justamente da mudança e da transformação. Além de La Roça, tem o trabalho do Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rocha, um trabalho de 91, que tem outras edições depois de 91, que em português eu chamaria de a mente corporificada. Eles sugerem uma abordagem da cognição, uma abordagem da cognição que diz que a cognição depende dos tipos de experiência que provém de se ter um corpo. E um corpo com capacidades sensório-motoras embutidas em um contexto mais amplo, tanto biológico quanto psicológico, como cultural. Ou seja, a gente aprende porque somos um corpo e através da interação deste corpo com o mundo. Então, tendo em vista isso tudo, a minha proposta maior na pesquisa era construir uma proposta de preparação vocal voltada para coralistas que entendesse o corpo de um coralista, de uma coralista, como uma unidade psicofísica e que entendesse voz como corpo, não como parte do corpo, mas justamente como corpo. Eu tentei fazer um resumo, uma síntese, e assim, quando eu começo a falar sobre o assunto, eu falo bastante, mas é basicamente isso. O que eu fiz ao final da tese foi sugerir uma proposta de preparação vocal totalmente baseada na somática. Eu tive 2 experiências com essa proposta enquanto eu estava construindo, as 2 em São Paulo, e a partir dos retornos, né, das percepções das pessoas que participaram das 2 oficinas, eu construí realmente uma proposta. Acho que é isso. Nossa, como é importante, né, você tá falando essas coisas, porque pra gente às vezes passa despercebido, né, a gente tá se formando e que trabalha com canto, enfim,
como essa ação de cantar, o canto em si, né, é uma manifestação intensa, gigante, que envolve muitas coisas. É incrível. E Simone, eu gostaria que você falasse pra gente como foi que a pandemia afetou, né, na sua pesquisa, de positivo ou negativo? Então, eu concordo com você, tem muitas coisas envolvidas no ato de cantar. Na verdade, em toda a ação do ser humano, né, tem mais coisas envolvidas do que só aquilo, só o imediato que a gente vê. E com relação à pandemia, bom, quando a quarentena, né, o isolamento começou de fato, eu já tinha passado por todas as fases de campo da pesquisa, eu já tinha passado pelo levantamento bibliográfico, pelos cursos de aprofundamento práticos que eu tinha que fazer, eu já tinha feito meu trabalho de campo inteiro, as 2 oficinas que eu propus já tinham sido propostas, eu já tinha feito toda a análise do material, eu já tinha feito práticas, e aí eu ainda tinha muitas outras coisas para fazer, mas na verdade eu já tinha muito material para trabalhar. Quando a pandemia começou, eu estava justamente analisando o material, fazendo análise e interpretação dos dados produzidos, de todos os dados, né, não só no trabalho de campo, mas também na revisão de literatura, no levantamento bibliográfico. Então eu peguei a parte do isolamento justamente nesse momento, nesse período mais, como é que eu digo, interno, nem essa palavra, tem uma palavra que não tá vindo, mas assim que ela chegar aqui eu falo. Mas é isso, tem um momento que é realmente muito do pesquisador com a sua pesquisa, da pessoa que está pesquisando com a pesquisa, que é esse de sentar e escrever, olhar para todos os dados, para conseguir interpretar, analisar e realmente produzir o relatório. Então, nesse ano da pandemia, eu fiz justamente isso. E isso foi bom nesse sentido específico de que, bom, já que por conta do isolamento eu também tinha mais tempo livre para somente escrever. E também tinha essa atitude interna, né, de sentar e escrever. Eu não diria que afetou, porque toda a parte que eu tinha que fazer do lado de fora já tinha sido feita. O que afetou de verdade é que, bom, com isso tudo que aconteceu, eu criei algo pensado em uma normalidade que existia, que era de você ter um coral todo junto, você numa sala presencialmente. E agora eu me deparo com outra realidade. Então, se tem uma outra coisa que o período da pandemia pôde proporcionar à pesquisa, foi a oportunidade de começar a fazer experiências online com a proposta que não foi criada para o ambiente online, né? Com relação à pesquisa em si, eu não posso afirmar que teve, porque eu já estava no momento final. Mas sim, essa oportunidade de começar a pensar em como levar a proposta para o ambiente online já começou em 2020, no primeiro ano de isolamento, exatamente porque era a única possibilidade. Eu tinha planos de mesmo estando no estágio final, refazer a oficina, continuar em ação, continuar em campo, mas não foi possível, então eu comecei a pensar em alternativas e fiz alguns experimentos com relação a isso. Acho que foi basicamente isso. Sim. A pandemia também, né, acredito que na sua carreira artística também foi positivo, porque você conseguiu ressignificar, né, algumas maneiras com que você fazia, cantava, apresentava o seu show. E dentro disso, né, você esteve com foco na sua carreira artística, e eu gostaria que você contasse como isso influenciou, foi influenciado no seu trabalho, na sua tese, no que você estava pesquisando. Deixa eu pensar aqui como é que eu respondo isso. É que eu gosto, eu nem gosto, não. Eu tenho a tendência de pensar no meu trabalho como ramos diferentes de um mesmo tronco. Então, eu sou cantora e compositora, e também sou professora de voz cantada, e também sou regente de coro, e neste momento eu também sou educadora somática. Parecem coisas completamente diferentes, mas na verdade tem só uma Simone atrás disso tudo, e acaba que
o que me movimenta, que é cantar, me movimenta para todos esses lugares diferentes. Aí, como é que eu respondo? Assim, eu consigo visualizar a resposta à sua pergunta. Não sei se eu consigo colocar em palavras. Na verdade, parece não ter muito... parece, né? Aparenta não ter muita proximidade, mas uma coisa parte necessariamente da outra. Eu comecei a pesquisar porque eu comecei a ter um incômodo, a ter um problema com relação a como eu percebia meu corpo no palco. Foi por isso que eu comecei a pesquisar corpo. Ao mesmo tempo, eu comecei a me entender como cantora porque comecei a ser professora de canto. Quando eu comecei a dar aula nos meus primeiros alunos, em 1900 bolinhas, eu acho que foi 1900 mesmo, vocês querem saber, bolinhas. Com os meus primeiros alunos e com o retorno que eu tinha deles, foi quando eu comecei a me enxergar como cantor. Da mesma forma, eu comecei a reger coral porque eu comecei a dar aula de técnica vocal em canto coral. E da mesma forma, eu cheguei na somática pesquisando como é que eu podia lidar com o corpo em situações de voz cantada. Então, minha carreira artística e minha carreira acadêmica, por mais que eu acabe lidando com elas de forma diferente, elas seguem exatamente no mesmo caminho. Durante o período da pesquisa, e não só, né, por ter este período em que eu pude só pesquisar, mas também por estar em um lugar com muitas oportunidades de aprendizado, de tudo, né, que era São Paulo, eu pude também dar mais atenção à minha carreira. E aí começou a pandemia. Então, quando a pandemia começou, eu estava com a carreira artística um pouco parada, porque ela estava totalmente voltada para o presencial, e comecei a olhar melhor para ela e, como você disse, a ressignificar, né? Ela está parada de novo, porque agora eu estou em outro momento acadêmico. Mas nesse momento eu pude olhar para ela, ressignificar e repensar ela para o online. E, ao mesmo tempo, usar de tudo o que eu estava pesquisando, estudando e praticando para a tese, para poder ainda ter um corpo nessa situação de tela, porque a gente perde, a gente acha que não, mas a gente perde, a gente perde a noção de volume e de tridimensionalidade quando a gente fica muito na tela e se vê muito na tela, a gente perde a percepção real, fidedigna de quem a gente é, porque toda câmera, em especial a dos celulares, que são as câmeras que a gente mais usa hoje em dia, deformam a nossa imagem, deformam mesmo, assim, não é possível uma câmera daquele tamanho captar o espaço que ela capta sem deformar o que ela está captando. Então a gente se vê muito nessas telas e acha que aquilo é real, mas aquilo é uma imagem deformada. A gente deforma ainda mais quando começa a usar filtro, a gente começa a enxergar uma realidade que não é exatamente real, e a gente ainda por cima se restringe a um espaço muito pequeno, que é o espaço da tela. Eu não sei se quem está ouvindo, ou se você mesma, Carla, já passou por essa experiência, tendo aulas online, mas não só tendo aulas, mas dando aula, né? Eu já passei várias vezes pela situação de me ver, de observar a mim mesma me comprimindo para caber dentro do espaço da tela, quando na verdade a gente tem espaço no lugar onde a gente está. Isso é real, né? A gente faz isso. E quanto mais concentrada existe uma atitude de concentração que é muito comum, cara, muito interessante, que é essa. Quanto mais concentrada você tá, mais uma atitude de entrar na tela, como se você conseguisse se comprimir o suficiente para entrar na tela, estar no espaço do professor, da professora, de quem tá. Ela é automática essa reação. Então, estudar somática, ler a respeito, me aprofundar, estudar as práticas, praticar, me ajudou a compreender que eu continuo sendo um corpo real, que está presente num espaço real, tridimensional e com espaço ao redor, mesmo aparecendo numa tela. A somática me ajudou muito nisso, então eu posso dizer que tudo que eu fiz na tela como cantora tem muito de somática ali envolvido. E estar justamente nesse momento de mais concentração, né, aprofundamento no tema me ajudou muito. Ao mesmo tempo é isso. Teve muito conhecimento que eu corri atrás
porque achei que ia me ajudar na minha carreira artística como cantora e, na verdade, já acabou entrando na tese. Então, os professores de canto que eu procurei e com os quais eu estudei, eles entraram todos na parte em que eu falo especificamente de aspectos técnico-vocais, que também precisaram entrar, já que eu estava propondo, né, uma metodologia de preparação vocal. Ou seja, as coisas elas se interrelacionam continuamente, não tem como ser diferente. Se eu sou cantora, professora de canto, regente de coro e educadora somática por conta dessas coisas todas, não tem como eu não ver tudo ao mesmo tempo. Eu realmente espero ter respondido a sua pergunta, embora eu não tenha certeza que eu respondi. Você não poderia ter respondido de forma melhor. É engraçado porque a gente tem esse pensamento, mas a gente não formula, a gente não estrutura, né? Uma forma que ajude a gente no cotidiano. E essa reflexão foi muito importante. Até mesmo para mim, que não tinha essa consciência, não tinha essa habilidade, né, de pensar de outra forma. Eu achei interessante também que você define sua carreira como um tronco, né, que tem vários ramos, e é realmente sobre isso. E nos leva para a próxima pergunta, que é como você espera que a sua tese, e você já falou que isso impacta em vários estados da sua vida, como que a sua tese influencia no seu trabalho como docente na UFC e também na nossa formação, né, como professores de música, do curso de música? Então, você faz uns comentários tão interessantes que eu preciso voltar a eles antes de responder. Estruturar o pensamento e olhar para as coisas de outros pontos de vista tem a ver com se dar um momento, se permitir um momento de receber, né? Que é esse momento que você estuda muito, pratica bastante, profundo conhecimento, lê horrores, vê um monte de vídeo, vai para as aulas. Um momento de digestão, que é o que a gente menos gosta de parar para ter, porque parece que não está acontecendo nada naquele momento, né? Aquele momento que você precisa digerir 20 toneladas de conhecimento que não vão entrar por osmose, eles precisam de tempo para serem incorporados. E incorporados, eu vou até usar outra palavra, corporificados, eles precisam realmente criar corpo e tornar-se corpo. E aí é que você consegue estruturar o pensamento e olhar para as coisas de outros pontos de vista. É muito claro para mim, é muito evidente para mim, neste momento, por exemplo, enquanto eu continuo falando sobre a tese, eu falo coisas que eu já sabia há 2 anos, mas eu falo de maneiras completamente diferentes, porque o conhecimento todo já passou por todo esse processo até eu chegar aqui. E aí isso também tem a ver com essa questão que você perguntou do meu trabalho como docente, né? Esse trabalho também é pensado nessa perspectiva de que eu não sou só cantora, eu sou professora. Então eu lido não apenas com o meu... Eu vou até dizer de novo, eu não sou apenas cantora, eu sou professora e regente, porque eu me vejo como regente também nesse lugar de docente. E, então, eu não lido apenas com o meu corpo, mas também com os corpos de outras pessoas. E aí eu vou voltar a um ponto da tese, que é uma questão que o Francisco Varela aponta em alguns dos escritos dele. Ele fala justamente do papel da pessoa que vai fazer essa mediação, né, da experiência subjetiva e do corpo para outra pessoa que está passando por essa experiência. Ele diz que existem várias maneiras de observar a experiência. Uma é essa em primeira pessoa, é você observando e passando pela experiência. E a outra é o que ele chama de observador da terceira pessoa. É uma pessoa de fora olhando para uma pessoa que está acessando a experiência. Mas ele diz que existe uma segunda pessoa. É alguém que, já tendo passado pela experiência em primeira pessoa, pode, já tendo percebido no seu próprio corpo e acessado a experiência, contribuir para orientar uma outra pessoa a passar pela sua própria experiência. E essa ele chama de segunda pessoa. Então eu estou nesse lugar para poder orientar, mediar esse acesso. Ou seja, para ser professora e regente de coro, eu precisei passar por essa experiência como cantora e como praticante de somática. Só o que acontece é que
meu trabalho na UFC é como formação de docentes, então ainda por cima, eu não vou lidar apenas com o meu corpo e com o corpo de outras pessoas, mas com o corpo de pessoas que vão mais à frente lidar com o corpo de outras pessoas. E esse é o objetivo. E aí, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu criei algo, como eu já tinha falado, né, para ser pensado como a gente sempre pensou em coral na nossa vida, numa normalidade que não existe mais, que é essa de ter um auditório imenso e 80 pessoas, que era uma média das minhas disciplinas de canto coral, eram 80 pessoas, na sala de aula, aprendendo a cantar juntos, ou aprendendo a cantar junto com outras pessoas, ou aprendendo a fazer sua voz soar junto com outras pessoas. Eu tinha essa realidade e criei algo para essa realidade. E eu lembro que eu dizia isso quando eu cheguei em São Paulo, quando eu comecei o curso, quando eu comecei o doutorado, nas primeiras disciplinas ainda, eu já podia visualizar as mudanças que haveriam na minha maneira de dar aula quando eu voltasse. Isso em 2017, quando eu cheguei lá. Se eu tivesse voltado depois do primeiro semestre, eu já daria aula de forma completamente diferente. Mas aí passaram 4 anos, né? E aí eu cheguei com muitas ideias, mas num ambiente que não foi aquele para o qual as ideias surgiram. Então, eu posso dizer sim que essa tese vai ter, não, ela já tem um impacto muito grande na maneira como eu ensino, como eu observo o corpo de um aluno e como eu entendo que vai ser o caminho, o percurso de aprendizagem de uma pessoa. E de aprendizagem, no caso, para mim, refere-se a outra palavra que fugiu aqui, que seria perfeita, mas, bom, eu uso outra. Na compreensão, na apreensão do próprio corpo. Agora, eu preciso voltar a criar a partir de agora, porque eu tenho outro ambiente. Então, todo o impacto que eu achei que a tese teria não vai ser exatamente da forma que eu achei que teria. Porque eu tenho outro ambiente de ensino-aprendizagem e as pessoas que estão comigo vão ter outros ambientes de ensino-aprendizagem com os estudantes, as estudantes que eles vão orientar depois disso, né? Eu não sei ainda como vai ser. Então, respondendo de forma mais nítida a sua pergunta, eu não sei como vai ser, porque eu ainda estou criando. Por mais que eu já tivesse ideia do impacto que seria, eu não faço mais ideia. Agora, a partir desse momento, eu estou continuamente criando para um ambiente que eu não conhecia. É isso. Estamos, né? Acho que todos nós trabalhamos com educação, não só com educação, mas especialmente com educação, que sempre, até onde eu sei, posso estar enganada, aconteceu nesses ambientes coletivos, mesmo que não fossem escolas e salas de aula, mas sempre foram ambientes bem coletivos. Eu não sei como fazer. Eu estou aprendendo, recriando agora. Sim, você é muito assertiva nas palavras e nas reflexões que você faz, porque é isso mesmo. A gente, como professor, vai ensinar e depois aquela pessoa vai ensinar para outra pessoa, é contínuo, né? Esse processo da educação é contínuo. Eu esqueci de fazer uma pergunta, então eu vou voltar para ela, porque eu acho importante a gente destacar essas figuras, né, que ajudam a gente no nosso processo de pesquisa e de estudo, que é o orientador. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que você construiu essa relação de trabalho com a sua orientadora. Olha, primeiro eu queria dizer que essa tese não seria o que é sem a Margarete Arroio, a professora doutora Margarete Arroio, que foi minha orientadora, e sem a professora doutora Vânia Storoli, que foi minha co-orientadora. Não seria possível ter o trabalho ser o que ele é hoje, sem que houvesse a contribuição dessas duas pessoas. E, em especial a minha orientadora, porque foi quem esteve comigo, né, durante os 4 anos, realmente.
mais presente e tal, e onde se vê a contribuição de maneira mais presente mesmo. O que eu posso dizer? A Margarete é, para começo de conversa, uma grande referência na área, né? Eu busquei educação musical justamente porque eu acreditei que era esse o espaço onde eu deveria estar, e a Margarete Arroio é uma grande referência na educação musical. Foi uma honra enorme ter sido orientanda dela, ainda sei, porque eu ainda não entreguei a versão definitiva. E, apesar disso, ela não tinha o conhecimento específico do que eu estava pesquisando, nem em termos de técnica vocal, nem em termos de educação somática. Ela tinha o conhecimento na área de canto coral, mas toda a pesquisa dela é voltada para a educação musical, e nesse momento, inclusive, ela pesquisa jovens, né? Juventudes e processos de aprendizado. Acontece que essa foi uma contribuição incrível dela, justamente ela não ter esse conhecimento específico, porque ficou muito mais... Como é que eu vou explicar isso? Quando a gente se aprofunda num tema e estuda muito a respeito daquilo, em determinado momento fica difícil retornar ao ponto que a gente partiu. Então, em determinado momento, tudo aquilo que eu estava pesquisando estava tão dentro de mim que eu esquecia que para muita gente não era assim tão óbvio e tão evidente. Educação somática não é exatamente um campo de conhecimento muito conhecido. Você fala somática na rua, ninguém sabe o que é mesmo. Então, também não é um campo tão estudado dentro da educação musical. Eu, sinceramente, posso estar enganada, mas eu não conheço um trabalho que lide com educação somática dentro da educação musical. Então, foi muito importante para mim ter todos os retornos, né, dela a respeito do que não estava claro naquele momento. Olha, não dá para entender isso direito, porque eu sei muito bem que você lida por gente que não está inserida no campo. Eu não estou escrevendo para educadores somáticos, eu estou escrevendo para educadores musicais. Além disso, a Margarete é uma pessoa apaixonada por conhecimento e apaixonada por estudo. Então, muitas vezes, era ela que vinha com contribuições específicas da minha área de estudo e de pesquisa que eu não conhecia. Muitas coisas eu conheci porque ela trouxe para mim. Tudo o que eu estava pesquisando, ela leu junto comigo. Então, ela leu muito e ela pesquisou muito a respeito do tema, do assunto específico, para poder me orientar. E isso foi muito importante. Como se não bastasse, assim, além disso, ela sempre foi uma figura muito presente em todos os momentos. Eu ouso dizer, inclusive, que mais do que eu, às vezes, em alguns momentos, eu me voltei tanto para mim mesma nessa questão de aprofundar estudos e tal, e começar a ler e ir para as práticas, que em alguns momentos eu é que me distanciei dela, nessa coisa de olhar para mim mesma enquanto escrevia. Mas ela não, ela sempre foi extremamente presente. Ao longo de 4 anos, ela esteve muito presente e a gente trabalhou realmente muito, muito em conjunto. E aí, tem um outro ponto que eu acho que foi, assim, um ganho, um salto gigantesco na minha atuação na minha carreira acadêmica, na minha atuação como professora de curso superior. A Margarete é muito rigorosa com a parte metodológica e com a parte científica, né, da pesquisa. Então eu posso garantir que tudo foi feito de forma muito rigorosa com relação à metodologia. Exatamente, e isso ainda é mais importante, já que eu estou na pesquisa qualitativa, estou fazendo uma pesquisa qualitativa, e porque existe mesmo, existe muita... qual é a palavra, gente, nesse caso? Resistência, existem muitas resistências. É impressionante o que eu vou dizer, mas eu realmente acredito que agora, 2021, ainda existe a resistência no reconhecimento da pesquisa qualitativa como pesquisa científica, né?
porque lida com a ciência de um outro ponto de vista. Então, essa questão do rigor científico e metodológico é muito importante. E isso tudo eu posso dizer que eu aprendi com a Margarete. Eu tenho uma outra visão de pesquisa científica depois que eu comecei a trabalhar com ela. Foi muito importante. Realmente muito importante. Eu acho que é muito visível a mão, né, o olhar dela no trabalho. Além disso, eu tive a Vânia Staroli. A Vânia ela é musicista, mas ela é musicista e cantora também, né? E ela pesquisa também o corpo para a voz cantada, mas ela pesquisa de um outro ponto de vista. Ela é professora do curso de artes cênicas da Unesp e ela tem um olhar também para performance. Então acho que a Vânia foi essa parte mais, sei nem como definir, você querendo saber, abstrata da pesquisa, né? Ela entendeu toda essa parte do processo de levar a campo de uma outra forma, porque ela trabalha com isso. Então foi bastante importante também, porque ela deu esse olhar mais específico, que era realmente o campo dela. Acho que é isso. Ótimo. Agora a gente vai para outro assunto, né? As redes sociais já se tornaram parte, assim, acho que um membro também da nossa vida, do nosso cotidiano. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como que você acha que o uso das redes sociais ajuda, né, na divulgação científica. Eu vou até sair um pouco do tema para voltar para ele. Em 2019 eu lancei meu primeiro disco. Por que isso, né? Porque, como eu disse, é um tronco com galhos, com ramos que saem dele, mas o tronco é o mesmo. Então eu sou a mesma pessoa olhando para o mundo inteiro de vários lugares diferentes. Quando eu lancei meu primeiro disco, que é o único até agora, em 2019, eu já cheguei em São Paulo em 2017 sabendo que esse disco seria lançado em algum momento. E eu já tinha passado pela experiência de outros discos, não meus, mas de artistas que eu produzia, de grupos que eu participava, discos que foram muito próximos e muito importantes para mim. Numa época que a gente ia na empresa fabricante de discos e tinha que fazer 1000 discos, porque era o mínimo, e aí você ficava com aquele 25 bilhões de caixas de discos na sua casa, e não conseguia vender e tal. Então, isso é uma coisa muito marcada para mim. Uma pilha enorme de CDs na sua casa que você não conseguia vender. Porque você só vendia quando fazia show e você é artista independente, desconhecido, essas coisas. Então, quando eu fui gravar meu disco, eu lembro que eu pensei a seguinte coisa: eu não vou fazer um disco que não vai ser ouvido. Eu me recuso a fazer um disco que vai empilhar na minha casa e que ninguém vai ouvir. E foi nessa época que eu comecei a me aproximar mais das redes sociais. Parece hoje em dia que eu sou muito redes sociais, gente. Eu não sou. É um trabalho. Para mim é sempre trabalho. Mas eu vejo redes sociais como necessidade. E aí, cada vez mais. Então, foi nessa época que eu comecei. Em 2018, eu comecei a ficar cada vez mais próxima das redes sociais, pensando que quando eu tivesse um disco, eu não ia fazer um disco para ninguém ouvir. E eu acho que sim, de certa maneira eu consegui, obviamente considerando que eu sou uma artista desconhecida, independente e etc. Com o primeiro trabalho agora, eu consegui fazer um disco que é ouvido razoavelmente. Por que eu estou falando disso tudo? Porque em 2017, ainda no primeiro ano de doutorado, eu tive um pequeno, e depois eu entendi que isso é normal, que isso costuma acontecer no doutorado. Eu tive não sei, em algum momento eu tive eu fiquei muito confusa e não tinha realmente certeza de que eu estava pesquisando o que eu queria pesquisar, de que o trabalho estava indo na direção que eu queria, de que realmente seria alguma coisa que faria diferença no mundo. E quando eu digo no mundo, eu quero dizer no mundo mesmo, além de no pequeno mundo que era o lugar onde eu dava aula, e para além disso, no mundo mais íntimo e mais interno, que é o meu próprio mundo particular. Eu não sabia se esse trabalho ia ser realmente relevante pensando desse ponto de vista.
Eu tive alguns, né, assim, essa coisa, eu passei por alguns momentos de incertezas, de resistências. E um dia, que eu estava especialmente confusa, eu conversei com um dos meus professores lá na Unesp, um dos professores de uma das disciplinas que eu tive, ele falou a seguinte coisa para mim: olha, quando a gente entra no doutorado, a gente acha que vai fazer o trabalho mais importante da vida da gente. Mas o que acontece é que, número 1, você tem o resto da sua vida pela frente para fazer trabalhos mais importantes. E, número 2, ninguém vai ler o seu trabalho, a não ser a banca. E eu sei que ele disse isso para que eu me tranquilizasse no sentido de que eu não precisava ficar muito angustiada com relação a se aquele trabalho ia ser o boom da humanidade, porque, na verdade, realmente é muito difícil. Você pensar em si mesma, eu lembro que eu fiz essa pergunta essa semana para alguém: quantos trabalhos você já leu de artigos científicos só porque você queria ler? E não porque você estava escrevendo sobre isso e estava pesquisando sobre o assunto. Então, isso é bastante importante. Então, eu sei que ele falou nessa perspectiva de que eu podia me tranquilizar e fazer as coisas com mais leveza, pensando nisso, pensando que existiam outras coisas, que o trabalho ia reverberar de outras formas e isso. Acontece que aquilo que ele falou ficou na minha cabeça. Não, isso não faz sentido. Não faz sentido eu fazer um trabalho que eu tenho certeza que é importante, se não fosse eu não estaria pesquisando isso. Eu sei que pode ajudar outras pessoas para ninguém ler. Então eu comecei a me perguntar de que maneira, o que eu poderia fazer para que as pessoas ficassem com vontade de ler. A primeira coisa foi realmente uma sugestão da Margarete: olha, a gente sabe que as pessoas não leem trabalho de 400 páginas de doutorado, é muito difícil, as pessoas leem artigos, então o importante é você escrever muitos artigos a respeito do seu trabalho para que ele realmente ganhe o mundo, né, para realmente divulgar conhecimento. E eu acho que ela tem toda a razão, mas aí veio a pandemia. E o isolamento, né? A quarentena e o boom das redes sociais, que parecia que já tinha vindo, em algum momento parecia que todo mundo já tinha redes sociais, aí veio a quarentena, o começo de 2020, aí teve um boom gigantesco, uma coisa assim, muito maior. E aí teve toda a ressignificação da minha carreira artística, eu comecei a fazer mais lives, eu já fazia lives, eu comecei a fazer mais lives ainda, comecei a descobrir outras formas de pensar. E aí, no começo desse ano, eu voltei para esse ponto eu estou terminando um trabalho que agora sim eu tenho certeza que tá realmente bem feito, que eu me orgulho dele, e isso é um ponto importante, e eu gostaria que as pessoas lessem. E o que eu fiz foi justamente isso. Eu tinha 30 minutos para defender uma tese de quase 400 páginas no dia da defesa. Era impossível passar até pelos pontos principais em 30 minutos. E eu gostaria muito de falar a respeito de muitas coisas. Então, eu abri, acho que foram 4 capítulos, introdução, conclusão. Foram 7 lives no meu Instagram para falar sobre a tese. Em cada live eu falava sobre apenas um capítulo. Cada live durou em torno de 1 hora. Algumas um pouquinho menos, algumas bem mais. Mas foi basicamente isso. O resultado foi, eu tive muita gente falando comigo, não só nas lives, mas depois das lives. Muita gente falando: quero ler o seu trabalho. Muita gente falando: preciso ler o seu trabalho. Muita gente discutindo aspectos da pesquisa fora da live, muita gente me convidando para falar sobre a pesquisa em outros lugares. Então, sim, eu tive uma divulgação muito maior do que simplesmente fazer a tese, colocar no repositório da Unesp e escrever alguns artigos sobre ela. Eu acho que a gente precisa olhar para os meios disponíveis com outros olhares. Eu realmente acredito que às vezes a gente olha e eu me encaixo, eu me coloco, me incluo nesse grupo, né? Eu acho que eu estou realmente nesse grupo. Que às vezes a gente olha para alguns meios com um olhar bem preconceituoso, por ser inclusive um olhar antigo. Eu acho também que não existe nada, nenhum meio na Terra que seja perfeito. Todos eles vão ser passíveis de gerar
problemas, em especial quando a gente parte para o excesso. E sim, existe um excesso de redes sociais, existe uma ansiedade crescente com relação às redes, com relação a criar conteúdo, essa coisa toda. Existe muita coisa leviana sendo dita em redes sociais, etc. Isso existe. Isso não significa que não é possível que a gente olhe para as redes como meio de divulgação de absolutamente qualquer coisa. Sempre acreditei que a gente precisa ir onde as pessoas estão para ouvir a gente. Em algum momento foram salas de aula. Em algum momento na minha vida foram os grupos de corais. Em algum momento da minha vida foram, sei lá, todos os tipos de grupos possíveis. Nesse momento que a gente tem são as redes sociais. E se esse é o meio que a gente tem mais disponível, e olha só, é um meio relativamente democrático, relativamente, obviamente, bem relativamente, mas sim relativamente democrático, relativamente amplo, a gente alcança muita gente com esse meio, e assim, possível de construir bibliotecas, inclusive, entende? Assim, espaços onde o conhecimento pode estar lá. Eu acho que são meios possíveis e eu acho, na verdade, neste momento, que são, eu não vou dizer obrigatórios, porque eu não gosto muito dessa ideia, mas eu acho muito importante que a gente esteja onde as pessoas estão. E se as pessoas estão nas redes sociais, então sim, a gente deve estar lá. E sempre lembrar que existe uma outra linguagem a ser tratada nas redes sociais. Existe uma outra maneira de falar, que não é a mesma maneira de falar que eu vou tratar, por exemplo, com a minha orientadora, ou com meus colegas dos grupos de pesquisa, ou com a banca da minha defesa. É uma outra maneira de falar, porque o conhecimento precisa chegar em todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm a possibilidade de entender determinados usos da linguagem. Existe uma outra linguagem que é visual, que é a linguagem da internet de modo geral, é muito visual, e isso também precisa ser levado em consideração. Existe uma série de maneiras de se fazer que é diferente, mas é assim que a gente chega nas pessoas, é assim que a gente gera o desejo de conhecer mais, de estudar mais, de se aprofundar mais, de ler os seus trabalhos, de pesquisar a respeito daquilo. É assim que eu consigo fazer com que as pessoas entendam o que é somática, porque ninguém entende o que é, e eu acho que deveria ser um conhecimento para todos nós. Então, eu não só vejo com bons olhos, eu vejo como um caminho que não é só possível, é extremamente importante. Se os nossos alunos estão lá e se as pessoas do mundo estão lá, é para lá que a gente deve ir nesse momento, para chegar às pessoas. Não consigo conceber, construir conhecimento para ficar guardado na biblioteca. Não consigo. Para mim, é desperdício de tempo, de energia e de dinheiro, que no meu caso específico é público. Dinheiro público. Então, necessariamente, eu preciso fazer com que esse conhecimento chegue à maior parte de pessoas possíveis. Se isso vai ser pelas redes sociais, então será nas redes sociais. Ainda teve um discurso aqui no final. Amei. Eu também acredito que o ensino, né, e a pesquisa científica, né, ela tem um linguajar assim que às vezes não alcança pessoas que não têm conhecimento suficiente, né, para entender. E como você falou, né, é isso mesmo, de democratizar esse ensino, né, e não só deixar para os acadêmicos ler, porque as pessoas também se importam, né, e também têm interesse em muitas coisas que envolve o canto, que envolve a música. E a gente já vai se encaminhando para o final da nossa entrevista, do nosso diálogo, que sempre conversar com você é muito importante para mim, porque vai só ativando um ponto em mim que eu penso e você acaba falando, né? É muito legal. Eu gostaria de saber se você tem algum recado para deixar para os nossos ouvintes. Menina, até tinha, mas agora que você falou isso, eu vou falar outra coisa. Você falou essa coisa do conhecimento ficar restrito aos acadêmicos, e eu me lembrei de uma frase, e infelizmente eu não vou me lembrar mais de quem é a frase, mas é de uma educadora somática, mas eu vou achar para postar no meu Instagram, porque é importante. Mas a frase era basicamente essa: a dança não é exclusividade dos dançarinos.
Era algo assim. Então, é isso, entende? Dançar não é exclusividade de dançarino. Cantar não é exclusividade de cantor. Conhecimento não pode ser exclusividade de acadêmico. As coisas que a gente faz, que a gente produz, que a gente constrói, são para o mundo, mesmo porque nós temos um tempo de vida limitado. E o legado que a gente deixa é uma coisa extremamente importante. Você deixou o legado para as 3 pessoas que estão ao redor de você, já está muito bom. Mas se você tem a possibilidade de deixar para mais gente, sim. E a outra coisa, pensando aqui ainda no recado, eu ainda nem me despedi, mas é isso. É dizer que se tem uma coisa que é assomática e a pesquisa me ensinaram durante esses 4 anos, é que a gente tem uma ansiedade muito grande com relação a onde a gente vai chegar e quando. E que, na verdade, o caminho que a gente faz, se a gente realmente o está seguindo, ou seja, se a gente está se movimentando em direção a alguma coisa, a um conhecimento, a um objetivo, ao que quer que seja. Se a gente está seguindo no caminho, é o caminho que vai ensinar a gente. Eu sei que vai parecer uma coisa óbvia, que eu estou descobrindo a pólvora, mas essa é a vida. A gente vai descobrindo a pólvora mesmo ao longo da vida. As fichas vão caindo bem devagarinho, cada vez um pouquinho. E na verdade é isso, assim, eu acho que eu entrei na somática pensando, e eu entrei na pesquisa também, pensando que seria possível conquistar um lugar X com o meu corpo ou com a minha voz, porque eu estava e tal. Mas na verdade é todo o caminho que você percorre e tudo que você adquire de conhecimento, não. E tudo que você agrega é isso, de conhecimento, de prática, de relações, né, relacionamentos, de tudo na sua vida, que vai realmente construir o seu caminho, que vai fazer você chegar em algum lugar na sua vida. É isso. Eu acho que talvez, se eu pensar de uma forma muito ampla e muito generalizada, esse é o grande aprendizado dessa pesquisa. Eu queria agradecer a Carla, a todo mundo, na verdade, que faz o Musicast, aos convites que eu tenho recebido e a oportunidade de estar aqui falando sobre assuntos tão importantes, né? Como, por exemplo, algo que eu procuro desde que eu me entendo por gente, e que eu passei os últimos 4 anos da minha vida estudando para valer. Então, agradeço demais a oportunidade, o espaço e o tempo que vocês sempre me dão por aqui. Muitíssimo obrigada a todo mundo que ouviu, inclusive. A gente que agradece. Eu, em nome de toda a equipe do Musicast, é sempre importante a gente trazer esses assuntos, né? Para os nossos colegas do curso de música e também para as pessoas em geral que se interessam no universo da música. Muito obrigada. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente mandando dúvidas, sugestões e comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que vão estar na descrição desse episódio. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Esse podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuírem com este episódio como convidada Simone Souza, roteiro e apresentação Carla Viana, edição Matheus Elildo e Douglas Lopes, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, social media Fran Nascimento e coordenação geral Marcelo e Matheus. Music